Hebreus 13, do 11 ao 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Aqui ele está fazendo o comparativo com o que acontecia no Antigo Testamento, aonde tinha o dia da expiação. Um dia no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal que foi morto e aspergia aquele sangue sobre a arca da aliança. Fazendo isso, ele pedia perdão para todo o povo de Deus. Nesse comparativo em Hebreus, vai trazer que nós devemos imitar o comportamento de Jesus se encontrando com ele fora da cidade. Ele foi morto fora da cidade. Ele derramou seu sangue fora da cidade, para esse sangue ser derramado em todo o seu povo. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso é importante para nós? Eu tinha pedido para tocar uma música, mas por problemas técnicos não conseguimos hoje. Uma parte da música fala: é aqui que eu me sinto muito bem. Não é isso? Não tem uma parte dela que fala isso? Vocês conhecem essa música? E com o passar do tempo, nós vamos fazendo e vivendo dessa maneira. A igreja é um lugar bom para ficar. É na igreja que eu quero ficar. Mas qual o lugar que o Senhor te chamou? Lá fora. É lá fora que você tem que mostrar que é cristão. É lá fora que você vai fazer a missão. É lá fora que você vai proclamar o evangelho, vai cuidar de pessoas e transformar vidas. Aqui dentro, nós enchemos do Espírito Santo para transbordar lá fora. Hoje quero tratar com vocês 3 pontos, irmãos. Jesus sofreu fora da porta. Nós devemos sair e se encontrar com Jesus do lado de fora. E devemos levar a vergonha que Jesus levou. 3 pontos. E aí, nós devemos sempre lembrar disso. Onde ocorreu o sacrifício de Jesus? Fora da cidade. Fora do arraial do povo de Deus. Se você for lá em Levítico, se eu não me engano, 16, vai contar essa história. Aonde quando mata o animal, fora da cidade, tira lá o que tiver que tirar do animal, taca-lhe fogo, e aquele que faz isso fica impuro, devendo passar por todo o ritual de pureza e voltar depois para o templo. Nós vamos passando o tempo e cada vez mais nós vamos nos afastando do convívio lá fora. Antigamente era até incentivado. Você agora é cristão, você não pode ter contato com ninguém que não é cristão. Você tem que desfazer todas as suas amizades. Você tem que viver somente com cristão, porque não você está sentado na roda dos escarnecedores e começava. Mas você vai falar do evangelho para quem? E desde o período bíblico até os dias de hoje, aqueles que têm mais potencial de trazer pessoas para dentro da igreja são os recém-convertidos. Que nós vamos nos acostumando aqui dentro, nós queremos ficar aqui dentro, nós ficamos presos, largamos as amizades e só nos relacionamos com quem é evangélico. Essa é a tendência de todo aquele que vai passando por alguns anos dentro da igreja. Só que lá fora é onde devemos fazer a diferença. Não é a função do pastor, do presbítero, mas é a função de todos nós. Você deveria estar fazendo a diferença lá fora, proclamando o evangelho, seguindo a ordem de Cristo.
e fazer isso, irmãos, em todos os momentos e lugares. O Senhor Jesus uma vez estava pregando lá na praia da Galileia e multidões o seguiam. De repente ele entra no barco, atravessa o mar da Galileia para o outro lado, aonde não tinha multidão esperando. Mas ele precisava ir para o outro lado, fazer a prática daquilo que ele ensinava. E lá do outro lado, ele encontrou, num dos casos, aquele homem que ficava lá em Decápolis, o gadareno, preso, pelado entre os túmulos, e que conseguia se soltar de todas as correntes. Se Jesus ficasse num lugar bonito, cheio de gente, aonde ele falava e todos estavam ouvindo, ele não ia se encontrar com o gadareno. Em outra situação, Jesus pega os 3 dos seus mais próximos discípulos, sobe um monte, e nesse monte tem o momento da transfiguração. Jesus começa a brilhar como o dia, surge ali Moisés e Elias juntos. O que Pedro faz? Vocês lembram da história? Pedro se levanta, imagina você está vendo Moisés e Elias, que estavam mortos há séculos atrás, e o que você para falar, vamos fazer tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E se você reparar no discurso, ele nem pretendeu fazer uma tenda para ele, Tiago e João. O que ele estava falando ali, basicamente? Senhor, aqui é tão bom, tão maravilhoso, eu quero ficar aí. Vamos ficar aqui. Aí vem uma voz do céu, sutil e doce, e fala assim: esse é o meu filho amado. Ouça o que ele tem a dizer. Se fosse nos dias de hoje, seria assim: meu irmão, cala a boca. Porque você está vendo um monte de coisa aí, você não para de falar um minuto. Ouve o que o meu filho tem para dizer. E qual foi a palavra de Jesus depois disso? Vamos descer. Aqui não é o lugar para ficar. E quando desceram, no momento exato, encontrou aquele cenário onde um pai estava clamando para o seu filho ser liberto. E os discípulos não conseguiam expulsar aquele espírito mudo e surdo que estava sobre o seu filho e tentava jogar aquele filho toda hora para a morte. Eu já preguei esse texto aqui recentemente. Se Jesus ficasse lá, no Monte da Transfiguração, tudo bonitinho, roupas brancas, aquele pai não teria sua oração sendo atendida, aquele filho não seria liberto, os discípulos não aprenderiam uma lição. Mas nós nos contentamos em vir para a igreja, e está ótimo, eu já venho para a igreja, já estou fazendo muita coisa. Esse é o sentimento. Aqui, irmãos, é o lugar onde fortalecemos uns aos outros, aonde nos enchemos do Espírito Santo, aonde aprendemos mais, aonde nos fortalecemos como um todo, como uma família. Mas lá fora, que você vai mostrar tudo que você está aprendendo. É lá fora que você vai ter que colocar em prática aquilo que você fala que é. É muito bonito falar que é cristão. Hoje, é bonito você ir para a igreja. Antigamente você ia para a igreja e o pessoal ia te zoando no meio da rua. Os teus amigos, então, quando era criança, adolescente ali, começavam a te zoar. Vocês não pegaram essa fase não, né? Simplesmente porque você já estava com uma roupa diferente e levando uma Bíblia. Hoje já dá para disfarçar, né? Que a Bíblia está no celular. Bota no bolso, ninguém nem sabe para onde você está indo. Alguns tempos atrás, ser cristão tinha até um status. Hoje, o status é diferente. É sinônimo de pilantra. Por quê? Por quê? Porque não seguem mais a palavra de Deus. É pastor dando golpe em viúvas, pastor agiota, pastor adúltero, membros fracassados na fé, que se contentaram em simplesmente se frequentarem cultos, são consumidores e não discípulos. Está tudo acontecendo, irmãos. Como falamos aqui mais cedo, é os sinais do tempo. Paulo já falou sobre isso. No final, vão procurar ouvir aquilo que querem ouvir e vão fugir da sã doutrina. Sim, mas muito disso está acontecendo
Porque você e eu não estamos tendo a nossa responsabilidade. Não estamos cumprindo aquilo que fomos chamados. Nós precisamos suprir a necessidade dos outros. E eu não estou falando aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui de alimentos, embora isso muitas vezes será necessário. Qual é a maior necessidade que as pessoas precisam? De Deus, de Jesus na sua vida, porque sem Jesus continuarão vazias. Vão comer e vão continuar com fome, vão beber e vão continuar tendo sede. Você vai ajudar, mas ainda vão ter sede e fome de justiça, porque só é suprido em Cristo Jesus. Sem Jesus, somos falhos, somos fracos, pecadores. Sabemos disso, ouvimos isso, cantamos que como uma corça anseia por águas, assim é a nossa sede por Deus. Mas não é, é mentira. É mentira. Eu estou sendo conhecido por fazer pregações de peso. Não é essa a intenção, irmãos, mas eu fico às vezes decepcionado comigo mesmo. E se na teoria era para eu ser assim o mais santo, é o pastor, né? Imagina os outros. No mínimo do mínimo, eu estou olhando a Bíblia para pregar. No mínimo. Quantos vieram para cá e não estão abrindo nem a Bíblia? Não estão orando. Não estão fazendo algo para se encher, para se motivar, para se alegrar no Senhor, para estar com intimidade com Deus e fazendo a diferença. Jesus chegou 4 meses antes da colheita. Falou assim, os campos já estão prontos. Já está tudo branquinho, pronto para a colheita. É só ir colher. Aquilo provavelmente foi para trazer uma confusão. Não tinha campo pronto. O que o Senhor está falando? Mas o que ele estava falando é, as pessoas já estão prontas lá fora, para a gente ir proclamar o Evangelho e trazê-las. Trazer as pessoas. Buscar, convidar, insistir. Está pronto. Não foi porque você falou, não, porque já está sendo plantado, regado há muitos anos. E nós temos o benefício de chegar e convidar a pessoa e ver a vida sendo transformada. Mas você tem que chamar. Você tem que convidar. Não importa, irmãos, você ser bonzinho. Não importa saberem simplesmente que você é crente, é muito pouco. Você tem que falar desse Evangelho. Você tem que insistir desse Evangelho. Você tem que chamar as pessoas para vir. Porque senão, você está falando na sua atitude que aqui é um lugar muito bom, é aqui que eu quero estar, aqui é o lugar, aqui eu encontro com Deus, tenho paz, mas é só para mim. É tão bom que eu quero esconder. Eu sou o crente secreto. Conhecem? Ninguém sabe que é crente. Ou quando descobrem, ficam surpresos. Você? Pô, é sério? Irmãos, antigamente se fazia o culto do amigo, o culto do mais um, culto... Queria propor para vocês uma coisa. Domingo que vem, traz alguém. Insiste a semana toda. Não se contente em vir sozinho para a igreja. Insiste. É melhor você receber um não, ou ser motivo de chacota, do que você não está fazendo o seu papel. Precisamos, irmãos, proclamar esse Evangelho. Precisamos. Porque Jesus sofreu. Jesus morreu por nós. Tirou o nosso pecado, a nossa culpa. Carregou sobre ele o nosso castigo. Recebemos dele paz, amor, somos filhos de Deus, abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Éramos inimigos de Deus enquanto ele nos amava e nos chamava. Da mesma forma aquele que está lá fora. Em que você é melhor do que ele? Porque hoje você não está indo para o inferno.
simplesmente porque Deus quis te amar. Então, se Ele te amou, retribua esse amor amando. As pessoas estão lá fora, estão morrendo, estão padecendo, estão precisando que você pregue o Evangelho. Abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa promessa foi feita enquanto os discípulos estavam trancados numa casa, em Jerusalém, com medo da morte e da perseguição. Chega o capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem, Pedro sai proclamando o Evangelho, 3.000 se convertem, passa mais um tempo, outras pregações, 5.000 se convertem, já não sabe-se mais o número dos convertidos, mas o texto era, vocês vão ser minhas testemunhas, onde? Onde? Vamos lá, pessoal. Primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria e eles estavam onde? Aonde? Jerusalém. É aqui que eu me sinto muito bem. 3.000 se converteram, 5.000, um número gigante. E eles estavam ali unânimes na oração, no partir do pão. Não era isso que estava acontecendo? Imagina Deus olhando lá do céu. Eu mostrei tudo para eles, mandei meu filho, está todo mundo aqui. Eu falei para eles saírem, eles não saíram. Eu vou fazer eles saírem. Lembra de Jonas? Jonas foi o quê? Barco, mar, peixe, engoliu. Com crente, como é que é o peixe engolindo? Perseguição. E aí você inverte o número, vai para o 8, versículo 1. Aqui, Estevão está sendo apedrejado, morrendo, e fala aqui, e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Deus mandou o peixe. Todos foram dispersos, menos os 12. Então o evangelho começou a ir para a Judéia e Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançando-os na prisão. Agora o 4. Olha o 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Até na perseguição, a palavra é proclamada. Até na perseguição, o cristão é vencedor. Versículo 5. Filipe, um daqueles que foi disperso, um diácono, foi para Samaria. Começou a pregar maravilhosamente. Os samaritanos começaram a se converter. E esse lugar é um lugar maravilhoso. Vou ficar aqui. Ontem eu estava aqui na igreja e hoje eu vim no carro falando com a Poliana. Eu ia gostar se todo o culto fosse daquele jeito. Mas não é assim. Vem uma revelação a Filipe. Filipe, sai daí. Vai lá para o deserto. Vai naquele caminho ali de deserto que eu quero você. Quando o Filipe chega, quem está passando ali? Lendo Isaías 53. Eunuco. Filipe foi tirado de uma multidão para falar com uma pessoa
E aquela pessoa levou o evangelho para toda a Etiópia. Mas, se fosse por escolha, eu tenho certeza que Filipe estava lá. Ia ficar lá no meio de Samaria. Está todo mundo se convertendo. O lugar onde Deus nos quer nem sempre é bonito aos nossos olhos. Mas é o lugar que Ele te chamou para você servir. É o lugar que Ele te mandou ser forte e corajoso. E nós não podemos perder o foco da nossa missão. Temos uma missão. Temos que falar desse evangelho, temos que trazer pessoas, temos que ver o reino de Deus crescendo. Um dia vai vir a perseguição, irmãos. Você fazendo ou não fazendo, a perseguição chega. A questão é, quem será o cristão, você, naquele dia? O perseguido ou aquele que ninguém liga? Só fala que é, mas não é de verdade. Segundo ponto, saia até Jesus lá fora. Nós não podemos misturar santidade com missão, tá? Santidade é uma coisa, missão é outra. Santidade, eu estou me separando das coisas mundanas, das coisas da carne, para estar cada vez mais próximo de Deus. Eu estou buscando não pecar, a vencer os meus desejos fortes, a fugir da aparência do mal. Isso é santidade. Missão é o quê? Proclamar o evangelho aonde ele não está sendo proclamado, na vida daqueles que estão perdidos. Então, eu tenho que me relacionar com pessoas que não são cristãs. 1 Coríntios 5, do 8 a 11. E aí é grande confusão no meio evangélico. Vamos ver o que Paulo falou aqui. Por isso, celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Calma aí, volta lá. Não devemos nos associar com quem? Com quem? Com quem? Impuros. Mas ele faz a comparação de impuro com o pão fermentado e o pão sem fermento. E alguns loucos nos dias de hoje não comem o pão da ceia porque tem fermento. O que Paulo está dizendo ali? Vamos lá, próximo versículo. Quem são os impuros? Quem pode ler? Tá bom. Quem não é o impuro? Os ladrões, os idólatras, os corruptos, os avarentos. Esses não são os impuros. Normalmente a gente vai olhar para o pecador e vai falar, esse aqui é o impuro. Paulo falando, não é esse o impuro, que você não tem que se relacionar. Quem é esse tal impuro? Próximo versículo. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que diz ser irmão, mas é devasso, é avarento, é idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Quem é o impuro? O cristão que se diz cristão, mas age como o não cristão. Então é esse aí que você joga fora. É esse que a gente deveria estar disciplinando. É esse que deveria estar sendo jogado do corpo no inferno para ver se salva a alma. Como Paulo disse. Com quem o cristão não se relaciona? Com aquele que diz que é cristão e você olha, faz tudo igual o mundano. Mas o mundano, você vai lá se relacionar, vai falar com ele, vai tratar dele, vai evangelizar. E aquele que era mundano vai ser um verdadeiro crente, enquanto aqueles que estão falando que são crentes são impuros. Não é incrível isso? Se relacione com os pecadores, mas não se relacione com os impuros. Lucas 5,
30 e 31. Vocês estão conseguindo entender ou está sendo difícil? Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Somos o povo de Deus, precisamos estar onde estão os doentes, proclamando a palavra de Deus. Hoje você vai ver, falando para você, que você está fazendo missão sendo um bom profissional. Você está fazendo missão, entregando cestas básicas, fazendo ação social. Eu não acredito nisso. Você deveria estar fazendo sim isso, cuidando dos que são mais fracos, mas missão é proclamar o Evangelho de Deus. Se você é um bom profissional e não fala de Cristo, você não está fazendo missão. Se você está fazendo a ação social e não está falando de Cristo, você não está sendo cristão. Se você está buscando e lutando pelos direitos da minoria, dos mais fracos, você não está sendo cristão enquanto você não proclamar o Evangelho. Então façam tudo isso proclamando o Evangelho, falando de Cristo, chamando para a igreja, buscando que a pessoa se converta, ensinando, insistindo em ensinar. É a nossa função. Enquanto você estiver sentado e achando que a função é do outro, é do pastor, é de alguém, você está em pecado. A ordem é para todos nós: ir e proclamar esse Evangelho. E muitas vezes as coisas estão dando errado na nossa vida por causa disso. É o peixe te engolindo. Talvez você só vai lembrar de orar depois de 3 dias sendo digerido pelo peixe. E esses 3 dias sendo digerido pelo peixe, às vezes é anos na sua vida, até você se atentar: caramba, Senhor, me perdoa, eu quero fazer o que o Senhor me botou para fazer. Devemos proclamar o Evangelho e cuidar do povo de Deus. Se o campo está pronto, tem povo de Deus lá que ainda nem sabe que é povo de Deus. Tem ovelhas do Senhor lá, esperando o Senhor os chamar, e o Senhor chama pela tua voz, pela minha voz. Proclama o Evangelho. Fala de Cristo. Mas vai ser difícil, vai. Porque o terceiro ponto é: leve a vergonha de Cristo contigo. É o último versículo que nós lemos lá de Hebreus. Volta lá em Hebreus, por favor. Hebreus 13, 13. Levando a mesma desonra. Se você ler na tua versão, vai estar outro termo. Mas tudo tem a ver com perseguição, desonra, humilhação. A gente não tem noção dessa desonra que Jesus passou. No mundo onde é costume ver pessoas quase nuas, a gente não tem noção do que é isso. Ele foi condenado à cruz, a pior das punições. E a cruz você era carregado, alguns falam, nu ou praticamente nu. Imagina, o Deus Todo-Poderoso se fez carne. O Verbo de Deus habitou entre os homens, sofreu chicotadas, humilhação, cuspe, coroa de espinho, tiraram a roupa quase toda, ou toda, e fizeram ele andar dessa forma, arrastando a sua cruz até a morte. E você tem vergonha? Medo? Se perseguir o Senhor, vão te perseguir. Deveriam. Se não estão te perseguindo, você está errado. Qual o medo? Falta talvez esperança em nós, falta confiança, falta entrega. Irmãos,
A perseguição faz a igreja crescer. A perseguição não mata a igreja de Deus. Nada pode contra a igreja do Senhor. Não porque ela é simplesmente resiliente, ela sustenta e suporta qualquer coisa. É porque nós somos ativos. É nós que vamos na porta do inferno bater até derrubar. É de lá das entranhas do inimigo que vamos tirar vidas. Pessoas sendo transformadas, como um dia você e eu fomos. É dessa maneira que se espera que nós pratiquemos o nosso evangelho, a nossa vida diária. É dessa forma. Mas é tão bonito ouvir um louvor na rádio, botar para tocar lá, seleciona aquelas músicas antigas, né, Zezinho? E aí o outro está ali e você não fala nada. É tão bonito vir para a igreja, sentar aqui, a igreja está crescendo, mas cadê o outro? Por que você está sozinho nesse banco? Cadê a pessoa que você deveria estar cuidando? Falando e insistindo no evangelho. Irmão, se for por vergonha, eu quero que Deus mande vergonha na sua vida todo dia. Que você seja desmascarado todas as vezes que você mentir. Que você passe vergonha sempre. Porque essa vergonha não é a vergonha que está falando aqui. É a vergonha de te fazerem de chacota e perseguição porque você é crente. Essa perseguição é uma perseguição muito maior. É perseguição política, é perseguição que leva à morte, é perseguição que te sufoca, que tira da tua família. Ontem, uma parte de uma música falava assim, Coliseu. Parou a igreja? Não. Mas tinha a brincadeira com as feras. Jogava um monte de cristão lá, toma ele aí, ó, leão, onça, o que for. Vamos lá se divertir com os cristãos. Eu quero te dizer um detalhe dos felinos. O felino, ele mata e come. Mas quando ele está saciado, ele vai matando aos poucos. Vai só dominando. Impedindo que caminhe. Para quando ele tiver fome, a carne vai estar o quê? Fresca. O relato do mundo cristão é que muitos pais, nesse momento, jogavam os filhos na frente. Para morrer primeiro. Imagina você vendo o seu filho sendo comido. E você está ali esperando. A sensação, a impotência, no mundo que fala de liberdade, imagina você se sentindo ali realmente impotente, mas como Estevão, de repente orando, Senhor, perdoa eles. Você faria essa oração? Eu tenho dúvida se eu faria. Perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. E você está lá a ponto de morrer. Você ser ou ver outros irmãos nas estacas, nas ruas, sendo jogado ali empalados, tacando fogo neles. Você indo lá no castelo, lá de Nero, no seu palácio, e ele queimando o cristão para iluminar o jardim dele à noite. E você vendo aquilo acontecer. Imagina a sensação que deveria ser isso. Pô, o próximo pode ser eu. Você viria para a igreja? Mas o irmão falou que eu estou feia, minha roupa está curta, o irmão não me deu o bom dia hoje, o pastor não falou comigo. Ah, vai para o inferno, irmãos. Que talvez lá você se conserte. A gente se incomoda e a gente entra na tristeza, num loop infinito de depressão, porque a gente quer atenção. Pessoas estão morrendo. Qual o lugar que você quer estar? Naquele bonitinho, pulando, pulsando, alegre. Irmãos, todos querem estar nesse lugar.
Mas o Senhor às vezes te manda para o deserto, te manda para o sofrimento, te manda para você fazer missões lá no meio dos índios que vão te matar. E tem um relato desse, fizeram um filme. Vieram aqui missionários europeus, no meio dos índios, várias tribos indígenas aqui na América, que elas vivem a vingança. Eu mato o teu pai, você quando cresce vai lá e me mata. O meu filho vai, cresce e te mata. Chegaram os missionários, começaram a trabalhar. Num desses conflitos, um dos índios mentiu, falou que foi os missionários, mataram os missionários todos. Passado alguns anos, o filho de um daqueles missionários volta no mesmo lugar, proclamando o evangelho, perdoando aqueles índios. E um dos índios que estavam lá na morte do seu pai foi o braço direito dele e fez chegar o evangelho em toda aquela tribo indígena. Você iria? Já mataram o teu pai, você iria? Vai lá no meio dos pigmeus ser comido. Vai lá na Índia, os hindus são lindos, irmãos. Aquele povinho magrinho, a vaquinha passando, não pode comer. Mas eles trabalham com castas. Castas. Você nasceu numa casta, você não pode sair dessa casta. Então eles não têm dificuldade com as outras religiões. Só que eles não aceitam que você tente converter alguém. Como que o cristianismo trabalha? Convertendo. Então, quando uma igreja, um missionário começa a despontar, pessoas se convertendo, eles matam, eles espancam. E tem relatos de muito cristão lá na Índia, indo para a morte, indo cantando. Olha para o teu problema, olha para a tua dificuldade, olha para aquilo que você tem vivido, que tem tirado o teu ânimo. É pouco, gente. Nós não passamos por nada assim. Pô, mas é pesado, eu sei. E se é pesado, é porque é assim que tem que ser. Que vem no limite, irmãos. Cada um recebe o seu limite. E quanto mais você crescer na fé, maior esse limite vai ser, maiores vão ser os seus problemas. Se você amadurecer na fé, você vai ver que você vai sair de um probleminha para um problemão. Mas você está mais confiante. Jesus sofreu, Jesus morreu por nós. Romanos 1,16. Léo pregou aqui um dos textos que eu gosto. Citou o sofrimento de Paulo. Tantas chicotadas por tantas vezes, perseguido, fugido, naufragou tantas vezes, ficou 24 horas no mar, em outra. A lista é grande. Aí fala assim, ó, pois não me envergonho do evangelho. Lembra de Atos 8:1? Saulo, mesmo Paulo, fazer de tudo para acabar com a igreja. E agora, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nós somos esse grego aqui. Não se envergonhe do evangelho. Porque se você se envergonhar do evangelho, o Senhor vai se envergonhar de você. Quanto tempo você não fala do evangelho de Cristo? Quanto tempo você não conversa sobre isso com outra pessoa que não é crente? Atos 4, 29 a 31. O Espírito Santo vem quando eles estavam reunidos em oração. Chegou um momento em Atos 4 que eles foram proibidos de pregar o Evangelho. Teve uma proibição, imagina uma lei no Brasil, é proibido falar do Evangelho. O que a igreja fez? O que você acha que a igreja fez? Atos 4, do 29 ao 31. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos
que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, olha isso, foi proibido a pregação. E o que eles fizeram? Oraram. Quando eles acabaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo vem junto uma porção de ousadia. Para uns mais do que para outros. Mas não tem mais medo. Não tem mais vergonha. Imagina que sinal, irmãos. Acabaram de ser soltos alguns. A proibição de proclamar o Evangelho. Vamos orar, igreja. Porque não podemos mais falar. E a resposta que Deus dá é tremer esse lugar. Todo mundo se encheu do Espírito Santo. O que fizeram? Pregaram o Evangelho. Você tem medo de morrer? Vai acontecer. Mas se a sua morte fosse proclamando esse Evangelho, ela é mais honrada. Você vai morrer. Todos vamos. Ou Jesus volta. Embora alguns ainda defendam que aquele piscar de olhos que seremos transformados e vamos lá, é o último ato da morte. Vamos ser transformados. Não tenha medo da morte, não. Mas tenha medo de morrer como você está. Fraco, falho, sem fazer a vontade de Deus, temeroso por tudo. Levanta a cabeça. A morte chega. E esse tempo que nós temos é muito curto para perder tempo com medo. Vamos agir, irmãos. Vamos ser ousados. Vamos ter fé verdadeira. Vamos enfrentar o problema. Eu não vou dizer que você vai solucionar tudo. Mas o mesmo Deus que deixa você passar pela perseguição e morrer, é o mesmo Deus que caminha com você no meio do fogo ardente. É o mesmo Deus que segura a boca do leão. É o mesmo Deus que deixou os guardas cegos para Pedro sair da prisão. É o mesmo Deus que fez a cadeia se abrir quando Paulo e Silas cantavam. É o mesmo Deus, esse mesmo Deus que livrou esses homens, levou-os depois para a morte na perseguição. Que a nossa morte faça diferença na vida de alguém. Que não seja somente um peso nessa terra, mas que alguém se lembre quando você partir. A minha vida foi transformada pelo exemplo desse homem, dessa mulher. Vamos encerrar, irmãos? Se encha do Espírito Santo. Ore ao Senhor. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os irmãos dele. Tem oração no início da igreja, tem oração na perseguição da igreja, tem oração até que Jesus volte. Volte a orar, volte a confiar, volte a ter fé, volte a fazer a sua missão aonde o Senhor te mandou ir. E lembre que é lá fora o teu campo missionário. Não é aqui dentro, não. Aqui tem que ser um lugar maravilhoso, um lugar que te anima, te inspira, mas você tem que sair e fazer alguma coisa. Vá lá e pregue esse Evangelho. Domingo que vem, traga alguém. Se esforce para isso. Fala desse Evangelho, insista nisso. Veja o Senhor agir através da sua vida para alcançar outras vidas. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar esse momento.